Se você faz parte do time que fica ouvindo aquele economês no noticiário na internet e não sabe direitinho o que está acontecendo com a tua grana, fica até o final desse vídeo que eu vou traduzir para você essa sopa de letrinhas e vou falar tudo sobre renda fixa. Toca aqui e vamos para o vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Natanael Filho e eu não sou economista, já vou te avisar desde já. Eu não sou economista, mas tal qual você eu também fico preocupado com aquela graninha que eu consigo guardar no final do mês e coloco nos meus investimentos. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer para você que não é economista, mas que também fica preocupado com o que está acontecendo com a sua grana. Eu vou começar falando sobre renda fixa. O próprio nome já diz, é uma renda fixa. É um contrato que você faz com um banco e ele promete te entregar daqui a algum tempo, pode ser um mês, pode ser um ano, um valor, um percentual fixo que está acordado entre vocês. Por isso o nome se chama renda fixa. Muitas vezes, esse valor ele não é expresso por um número, ele é expresso por um índice. E aí a gente começa a ouvir essa sopa de letrinhas. Selic, IPCA, CDB, CDI, LCI, LCA. Tudo isso que confunde a nossa cabeça e a gente fala, caramba, o que vai acontecer com o meu rico dinheirinho amanhã? Renda variável. Como o nome diz, ela está sujeita a variações no percurso. Podem ser problemas numa empresa, podem ser problemas globais. Tudo isso afeta o resultado da renda variável, mas pode ser também um resultado muito positivo. A renda variável ela exige mais conhecimento, mais estudo e você precisa saber exatamente dos riscos que vai correr. Então, nesse vídeo, eu vou tratar da renda fixa, apenas da renda fixa. Em se tratando de renda fixa, nós temos três modalidades básicas: pré-fixada, pós-fixada e híbrida. Você tem essa opção quando você vai fazer um contrato para colocar a grana num banco. A poupança é um contrato. Você deixa o seu dinheiro na poupança e você vai garantir que aquele dinheiro, aquele bolo vai crescer um percentual ao mês. Ou seja, no final do mês, ele vai crescer X%. E é isso que a gente tem que entender. Que forma ou de que forma a minha grana vai crescer? De uma forma pré-acordada, de uma forma pós-acordada ou então de uma forma mista. Pré-fixado. O nome já diz. Você vai lá, coloca a grana e o gerente da sua conta fala para você, Natanael, daqui a tanto tempo eu vou retornar para a sua conta 10%. Ponto final. Quando chegar no fim daquele período, você vai olhar a conta e vai ter lá 10% sobre o valor que você empregou. O pós-fixado já é uma aposta, no seguinte sentido: você não sabe exatamente qual é o valor, mas você sabe qual é a referência que aquela grana que você colocou lá no banco vai ser multiplicada. Ou seja, ele pode falar, olha, eu vou te dar X% do CDI, ou vou te dar IPCA, ou vou te dar uma outra referência qualquer, mas que naquele momento em que você está fazendo o acordo com o banco, você não tem um número, você simplesmente tem um fator de referência. Já a forma híbrida, como o nome diz, é a mistura dos dois. Vou dar um exemplo para você. IPCA mais 5%. Você faz um contrato, coloca lá R$ 1.000 e o gerente fala, Natan, no final de um ano eu vou te retornar o valor do IPCA mais 5%. Ou seja, você tem uma parte que é pré-fixada, você já sabe, os 5%, e você tem uma parte que é pós-fixada, porque nem o gerente do banco sabe quanto vai ser o IPCA daqui a um ano. Então você tem a mistura do pré-fixado com o pós-fixado. Aí você deve se perguntar, pô, você não falou que ia traduzir a sopa de letrinhas? Já falou IPCA, já falou Selic, daqui a pouco vai falar CDB, CDI, LCI, LCA. Calma, eu vou chegar nesse ponto agora.
Vou falar para você cada um desses índices e vou falar para você como é que eles influenciam a grana que está na sua conta. Vamos falar da assombrosa Selic. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Ela é uma taxa referencial e hoje ela está na ordem de 11,25%. Os juros estão na casa de 11,75% ao ano. A Selic ela é determinada pelo Copom a cada 45 dias e se baseia em vários indicadores financeiros para chegar a esse número que é apresentado para a gente. E o famoso IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é gerado, esse número é gerado através de uma avaliação de produtos e serviços em várias capitais brasileiras durante um período. Então, eles pegam tudo aquilo que é consumido em termos de produtos e serviços, geram um índice e isso vai dizer quanto que o seu dinheiro precisa ser corrigido no próximo mês. Então, agora você já sabe que IPCA significa inflação. É você ter a correção do seu dinheiro para você comprar os mesmos produtos e os mesmos serviços que você comprou no mês passado. No final das contas, o IPCA é que mede a inflação. Para você ter uma ideia, é ele que corrige o salário mínimo. Guarda isso agora. IPCA significa medida de inflação. Selic, taxa básica de juros. Beleza? Pergunta de prova. IPCA afeta Selic, sim ou não? Responde aqui nos comentários. A resposta é sim. Lembra, a Selic ela é gerada através de vários indicadores financeiros a cada 45 dias. Então, o IPCA é um desses indicadores financeiros que fazem parte dessa Selic. Ou seja, se o IPCA sobe, ele vai afetar o resultado da Selic. E aí, Natan, e agora, onde é que eu boto a minha grana? Deixo na poupança, aplico em CDB, em CDI, LCI, LCA, o que eu faço? Gente, é muita coisa para você entender, mas eu vou tentar traduzir de uma forma muito simplificada. Eu vou me basear que você pega o seu rico dinheirinho todo mês, não importa a quantia, mas olha, é importante, é muito importante que você sempre salve uma parte das suas economias e coloque em qualquer investimento. Deixar debaixo do colchão não faz o bolo crescer. Então, vou assumir nesse momento que você tem a poupança, que é o grande investimento dos brasileiros. Dizem que mais de 80% da população aplica o dinheiro na poupança. Mas, a partir desse vídeo, eu espero que você entenda que existem outras formas tão seguras que vão te dar um rendimento um pouco maior do que a poupança. Poupança. Número 1. Não incide imposto de renda sobre o valor da poupança. Mas você precisa declarar. Muita gente não sabe disso. Você precisa declarar a sua poupança quando você faz o imposto de renda no final de cada período. Quais foram os rendimentos da poupança em 2022 e 2023? Em 2022, a poupança rendeu ao ano 7,9% e 2023, 8,03%. Atualmente, o rendimento na poupança está da ordem de 0,5% ao mês. Esses são os valores medidos aproximadamente nos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Deixa eu te contar uma coisa agora. Você já ouviu falar do FGC? FGC significa Fundo Garantidor de Crédito. E o que ele tem a ver com os seus investimentos? Olha só. Quando você guarda o dinheiro no banco, vamos assumir uma situação em que aquele banco quebre. O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante o retorno do seu dinheiro se você tiver salvo até R$250 mil por CPF. Ou seja, se você tem na sua rica poupança
até R$ 250.000 e o banco quebra amanhã, você pode continuar dormindo tranquilo que você vai ter o seu dinheiro de volta. Mas, Natan, e se eu tiver mais de 250 mil? Senta e chora, porque você vai receber até os R$ 250.000. Mas você agora quer ganhar uma graninha um pouquinho maior. Então eu vou falar para você dos títulos privados. São aqueles em que você faz um acordo direto com o banco e você vai saber naquele momento qual é o número ou qual é a referência que a grana que você fechou o contrato com o banco vai crescer ao longo de um determinado período. Pode ser um período curto, pode ser um período muito longo, mas o mais importante é você saber exatamente o quanto o seu bolo vai crescer. Dentro desses títulos privados que podem ser contratados com bancos ou empresas, eu vou falar do CDB, mais uma sopa de letrinha. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Incide IR sobre o CDB? Sim, incide. E ele se baseia numa taxa regressiva de tempo. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro no seu contrato de CDB, menor a incidência do imposto de renda sobre o valor. Começa em 22,5% e a cada período ele vai caindo até chegar no mínimo de 15% de imposto de renda sobre o valor do seu contrato. Eu vou deixar aqui uma tabelinha onde você vai saber exatamente de quanto em quanto tempo esse valor do imposto de renda cai até chegar nos 15%. Um bom CDB deve pagar por volta de 100% do CDI. Agora, de CDB a gente vai falar de CDI. CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é uma transação de banco para banco. Não existe a participação do CPF, a participação nesse caso é apenas CNPJ. Então, um bom CDB, ele vai se referenciar ao CDI e deve ficar na casa de 100%. Pô, Natan, você falou de CDB, falou de CDI, falou de poupança, mas e números? Eu quero saber os números. Beleza. Eu falei para você que a poupança ela rende mais ou menos ao mês, algo em torno de 0,5%. Um bom CDB, que está referenciado ao CDI, ele vai render de 0,8% até um pouco mais de 1%. Ou seja, tudo vai depender do contrato que você faz e por quanto tempo você vai deixar aquela grana parada no banco. Então, olha só, vou te explicar agora como é que funciona essa ciranda financeira, mesmo sendo vantagem para você tirar pelo menos uma parte da sua grana da poupança e aplicar em algum certificado de depósito bancário. Mas eu vou te contar a verdade, para você não falar que foi enganado. O banco é quem vai ganhar dinheiro. O banco ele fica com a responsabilidade se ele tiver algum problema, mas é ele que ganha. Da seguinte forma, Joaquim aplica R$ 1.000 em CDB. O gerente do banco promete a ele pagar 10% depois de um ano. Ou seja, Joaquim já sabe, ele já tem um contrato que depois de 365 dias, os R$ 1.000 dele vão se tornar 1.100. O gerente do banco vai pegar essa grana do Joaquim e vai emprestar para aquele cara que está endividado por uma taxa muito superior aos 10%. Muito superior. Aquele cara lá vai fazer um empréstimo bancário com o dinheiro que foi o Joaquim que colocou no banco. A instituição vai ser a intermediadora desse processo. Mas ninguém se conhece. O dinheiro entra por um lado e sai por outro. O banco vai recebendo as parcelas do empréstimo e, ao final do período, efetua o pagamento do CDB mais 10%. A diferença entre o que o banco ganhou sobre o empréstimo e a devolução dos R$ 1.100 fica no banco. Mas é vantagem para você aplicar em CDB? É, porque a poupança ela vai te dar 0,5% ao mês. O CDB vai te dar taxas que podem chegar até
mais de 1% ao mês, dependendo do relacionamento que você tem com o banco, dependendo do tipo de CDB e também dependendo de quanto tempo o teu dinheiro vai ficar parado lá no banco, nesse contrato de CDB. Lembrando que não é uma dica de investimento. Eu não sou economista. Os economistas, eles não se responsabilizam pela sua ação. Isso aqui é só em caráter de orientação, para você entender o que acontece com o seu dinheiro quando você deixa na poupança, quando você aplica em CDB ou quando você aplica em outros índices que eu vou falar logo a seguir. Vamos para a sopa de letrinha? LCI e LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. São formas de você também investir a sua grana. Elas são aplicadas exclusivamente, ou seja, o dinheiro que você coloca é aplicado exclusivamente em negócios imobiliários ou no agronegócio. Então, não pode haver nenhuma outra destinação dos valores aplicados em LCI e LCA. Igualzinho à poupança, as LCIs e as LCAs são isentas de imposto de renda, ou seja, o valor que você coloca não tem nenhuma dedução para fins de imposto de renda. Por quê? Você estaria dando apoio em investimentos em imóveis e no agronegócio. Então, o governo fala, já que você está colocando seu rico dinheirinho para que esses dois negócios, imóveis e agro, cresçam, eu vou te isentar do imposto de renda. Importante ressaltar que também são protegidas pelo FGC. Lembra o que é FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, até 250 mil em investimentos em LCI e LCA, você fica tranquilo. Acima de 250 mil, chora, porque se o banco quebrar, o valor acima de 250 mil vai para o buraco. Ainda é importante ressaltar no caso das LCIs e das LCAs que quando você for investir, é muito importante que você negocie prazos e rendimentos com o seu gerente. Então, é um contrato bem designado, com prazos e valores de rendimentos bem específicos. Os RDBs são valores, são recibos que você contrata no banco, numa outra instituição financeira, numa cooperativa de crédito, que tem uma dedicação especial. Essas instituições vão utilizar o seu dinheiro para fazer gestão do seu próprio negócio. E aí você também tem taxas e prazos específicos para esses RDBs. Pontos importantes: os RDBs são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, eles rendem ligeiramente acima da poupança e obedecem à taxação de imposto de renda conforme aquela tabela regressiva que eu já citei anteriormente. Vou falar uma coisa agora baixinho. Os RDBs só podem ser resgatados, esses recibos só podem ser resgatados no término do contrato. Ou seja, você colocou a grana, você só pode receber no término do contrato. Ainda dentro da área de renda fixa, existem as LIG, Letras Imobiliárias Garantidas. Elas são também um investimento de renda fixa. Não são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Obedecem à tabela regressiva de imposto de renda e são investimentos normalmente de longo prazo. Eu aposto que você já ouviu falar de debêntures. Debêntures são valores acordados diretamente com empresas que querem capturar dinheiro no mercado para fazer seu próprio investimento. Não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas, por serem empréstimo direto com a empresa, você pode conseguir taxas bem superiores à poupança. Mas lembre-se, debênture é uma transação entre CPF e um CNPJ, que é a empresa. Importante ressaltar que as debêntures têm regras próprias de
tributação do imposto de renda e você pode até conseguir a isenção no caso das debêntures que eles chamam de incentivadas. Outras formas de aplicar em renda fixa. CRI e CRA, certificados recebíveis mobiliários e certificados recebíveis do agronegócio. Vamos pensar o seguinte, uma empresa quer construir um prédio e ela quer capturar dinheiro do mercado. Então, ela emite esses títulos, você compra esses títulos, ou seja, você está emprestando dinheiro seu para a empresa construir um prédio, na promessa de que, à medida que ela for vendendo os apartamentos, ela vai pagar para você um retorno com base num valor acordado entre as partes. 2 pontos muito importantes. Não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas são isentos 100% de imposto de renda e de IOF. Qual é o grande detalhe? Baixíssima liquidez. Ou seja, você colocou o teu dinheiro lá, você só vai ver o teu dinheiro no final do contrato. Diferentemente de outros mecanismos de investimento, no qual você tem uma liquidez maior e se por qualquer razão você precisar da grana, você vai lá e faz o resgate. Agora, se você não sabe nada disso, mas quer que alguém faça a gestão para você, de uma grana que você tem lá, que você não quer ficar só com o rendimento da poupança, existem os fundos de renda fixa. Um gestor vai pegar o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro da Mariazinha, do Joãozinho, vai juntar essa grana e ele vai fazer análise de onde vai colocar essa grana desse fundo, desse dinheiro que foi coletado, e ele vai cobrar de todos uma taxa de administração daquele fundo de renda fixa. Ou seja, você tem uma pessoa do mercado financeiro que vai fazer a gestão desse fundo para várias pessoas e ela vai ser remunerada por isso. Normalmente, a remuneração é superior à poupança, mesmo descontando essa taxa de administração. Vantagem: alguém que vai fazer a negociação por você. Qual é a desvantagem? Você tem que olhar com muita atenção todas as regras de gestão desse fundo. Taxa de administração, prazo, quando é que você pode pegar a sua grana, ou seja, qual é a liquidez desse fundo, para que você não seja surpreendido caso você precise da grana. É um bom investimento? Sim, isso não é uma recomendação, mas você vai conseguir valores superiores ao da poupança. Olha só, até aqui nós falamos de poupança, vários títulos privados e agora eu vou falar um pouquinho dos títulos públicos. São os títulos do Tesouro Nacional. Esses títulos são mais conhecidos como Tesouro Direto. É uma transação entre você e o governo federal, ou seja, nada mais seguro do que isso. Os especialistas dizem que eles são até mais seguros do que a poupança, porque olha só a lógica. Se o país quebrou, é porque os bancos já quebraram. Então, você já ficou no limite dos 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito. Mas o país é o emissor de dinheiro, ou seja, ele vai emitir dinheiro para pagar as suas dívidas. Uma vez que você adquiriu um título do Tesouro Direto, o país tem uma dívida com você e ele vai tentar saldar essa dívida. Então, os especialistas falam, o Tesouro Direto, apesar de não ser coberto pelo FGC, ele estaria numa situação de prioridade, porque é o próprio país que vai ressarcir você do dano causado. Os títulos do Tesouro Direto requerem um vídeo especial. Eles, em geral, são atrelados a pré, pós, Selic e IPCA. Então você tem variações desses índices, dessas condições pré e pós, e também do tempo que o dinheiro vai ficar aplicado. Mas eles têm liquidez, ou seja, você colocou o dinheiro, você precisou retirar antes do prazo,
você vai ter ali um deságio em cima do valor aplicado, mas você consegue ser ressarcido daquele montante que você aplicou. Existe uma taxa? Sim, existe. Uma vez que você não cumpriu o prazo acordado com a compra do título do Tesouro Direto, você vai ter que ter uma redução do valor na hora que você faz o saque. Lembrando ainda que os títulos do Tesouro Direto obedecem à tabela regressiva que eu já citei anteriormente do imposto de renda. Pô, Nathan, tu falou um monte de coisa, falou da poupança, falou dos títulos privados, falou dos títulos públicos, mas e aí? E essas caixinhas, cofrinhos que os bancos digitais estão oferecendo? Tem vantagem? Normalmente pagam mais do que a poupança. Elas estão atreladas a um percentual do CDI. Você vai olhar. Ó quem veio aqui, ó, enquanto eu estou gravando. Né, bebezinho? Fala, oi, eu vou aplicar em CDB. Então, essas caixinhas, elas estão sempre ligadas a um percentual do CDI ou do CDB. 100%, 102%, 106%. Isso significa, traduzindo em números, que você deixando a sua grana nessas caixinhas, você vai ter um rendimento no final do período superior ao rendimento da poupança. Então, o mínimo que você deve fazer para aumentar um pouquinho a rentabilidade daquela graninha que você está guardando é passar um pouco dessa grana da poupança para essas caixinhas que são referenciadas por CDB e CDI na ordem de 100, 102, 106% desses índices. Vale lembrar que essas caixinhas elas têm a incidência do imposto de renda. Então, tem a caixinha do Nubank, tem a caixinha do PicPay, tem a caixinha do Banco Inter. O seu banco tem CDI, o que eu faço? A grana que eu tenho, ela já fica direto no CDI e ela tem resgate imediato. Ou seja, eu não deixo nada na poupança, eu deixo aplicado sempre referenciado a um CDI. E aí eu precisei da grana, eu saco normalmente. Ou seja, para mim, tudo é transparente. Eu precisei da grana para utilizar para as minhas despesas, ela sai automaticamente da minha conta do CDI. Então, está rendendo mais do que a poupança e eu não me preocupo porque também tem liquidez diária. Lá no início do vídeo eu fiz duas promessas para você. Eu falei para você que eu ia destrinchar essa sopa de letrinhas e eu falei para você que eu ia cobrir tudo sobre renda fixa. Eu cumpri a minha parte. Agora é com você. Ajude outras pessoas que são leigas no mundo dos investimentos, que são leigas em renda fixa, a ganhar um pouco mais de conhecimento. Isso é muito importante. A educação financeira é muito importante. Ela devia ser base em todas as escolas. O que você pode fazer? Clica, compartilha, manda esse vídeo para outras pessoas para que elas possam ganhar também esse conhecimento de uma forma simplificada. E aí vão ficar destemidas quando ouvirem no noticiário CDB, CDI, Selic, IPCA. Elas vão se sentir confortáveis e vão saber exatamente o que está acontecendo com o dinheiro delas. Até a próxima!